Ah, mas você tem uma folguinha ainda pra, pra flutuar essa nota. Não tem? Então, fantástico. Ó, o que eu vou falar na aula de hoje? Que vocês têm que corrigir as provas. Essa é uma coisa. Mas para a prova do Enem, eu vou falar um pouco de probabilidade, né? Vocês pediram aí, falaram, probabilidade, probabilidade. Então, eu vou falar um pouco de probabilidade, que acabou não caindo muito ainda nos vestibulares, né? Na FUVEST caiu probabilidade? Acho que não, né? E, e na Unicamp acho que também não. Então, mas tem que tomar cuidado, é um assunto que sempre cai bastante. Então pode ser que cai. Ah, é verdade, no Unicamp caiu um negócio de análise combinatória lá, do anagrama lá, né? Então tem que tomar bastante cuidado, que no Enem aparece geralmente 3 questões de probabilidade, né? Nunca falhou esses últimos anos, né? Então vamos ver se vai manter essa mesma proporção aí. Eu vou fazer um exercício de cada estilo. O Enem é criativo nessa parte de probabilidade. Vamos tentar cercar ele em todos os estilos que podem aparecer na prova. Vou começar pelo exercício número 1, que ele já é um caso que vocês conhecem, mas ele colocou de uma forma diferente. E vocês têm dificuldade quando o exercício é apresentado com essa característica. Ó, não muda muita coisa, tá? Então tem que tomar cuidado. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber a placa do anúncio é meio. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com o anúncio do seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instalada fosse superior a 99%. Ó, é um exercício da estrutura do pelo menos. Então, sempre, o que eu ensinei vocês? Sempre quando for o pelo menos, a gente faz a negação. Então, ó, sempre quando for um exercício de pelo menos, a gente sempre vai fazer a probabilidade é 1 menos a probabilidade de não acontecer aquele fato. Nesse caso, é a probabilidade de perceber uma placa. Então, eu vou calcular a probabilidade de não perceber as placas e tirar de 1. Ok? Tá muito claro isso? Então, ó, esse P barra aqui é a probabilidade de não perceber as placas. E esse P é a probabilidade que ele nos deu. A gente sabe do enunciado que essa probabilidade que ele nos deu, P, é 99/100. Tudo faz sentido até aqui? Sim ou não? Sim. Então tá. 99/100. Agora eu vou calcular a probabilidade da negação. Qual que é a negação? A probabilidade de não perceber nenhuma placa. Ele não sabe quantas placas ele vai colocar. A probabilidade dele não perceber nenhuma placa é 1/2. E 1/2 se tiver 2 placas, e 1/2 se tiver 3 placas. Isso daqui é 1/2 N vezes, onde esse N é o número de placas. Ok? Porque a gente não sabe quantas placas vão ter. 1/2 N vezes é a mesma coisa que 1/2 elevado a N. Alguma dúvida até aqui?
alguma dúvida, alguma queixa, é o momento de se manifestar. Eu fiz esse 1 menos P porque é o exercício de pelo menos. Ele falou que ele quer colocar um tanto de placa lá na rodovia que o motorista consiga, o motorista visualize pelo menos uma. Então é no mínimo uma. Sempre quando é um exercício de pelo menos na probabilidade, a gente faz um menos a negação. Qual que é a negação de visualizar pelo menos uma? É não visualizar nenhuma placa. Entendeu? Tá? Então, e aí eu sei que a probabilidade é 99 sobre 100. Então, ó, substituindo todo mundo aqui, vai ficar assim, né, a nossa equação, né? Vai ficar 99 sobre 100 é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, 1 sobre 2, fazendo a continha aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n vai ser 1 sobre 100. Então, é 1 sobre 100. O que ele quer? Ele quer uma quantidade de placas que a probabilidade seja maior do que isso, né? A probabilidade que ele quer tem que ser maior do que isso. Então, o que vai acontecer? Esse número aqui tem que ser o maior n possível que chega perto desse 100 aqui. Bem, 2 elevado a ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. N7. O N7 já passou, já. Então, o N6 já vai satisfazer a... Não, o N6 não satisfaz. O N7 satisfaz a condição que ele quer. Por quê? O N7 vai dar 2 a 128. 128, essa probabilidade vai ser maior do que 1 sobre, vai ser menor do que 1 sobre 100. E quanto menor essa, maior a probabilidade. Maior o P, né? Ó. Ele quer que isso aconteça. E quando a gente faz a conta, a gente tem isso. 1 sobre 2 elevado a n tem que ser menor do que 1 sobre 100. Então quer dizer que esse número de baixo tem que passar de 100. Então o n tem que valer 7. Beleza? Fera ou não? E aí? Só que o que acontece? Ele já colocou uma placa. A quantidade de novas placas a serem instaladas. Ele já tem uma instalada, então é 6, a alternativa dele. Fera? E aí? Carinha feliz? Carinha média? Carinha triste? Não, mas é só você guiar pelo estilo do exercício. É pelo menos, então a probabilidade você vai calcular 1 menos a negação. Entendeu? E se você cair numa situação dessa aqui no final, aí você dá uma lida no texto de novo para ver qual que é o valor de m correto. Porque aqui não tem uma resolução, né? Você não dá para você chegar, você não chega numa igualdade. Né? Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo já é o exercício número 2. Também é um exercício que causa alguma dificuldade em vocês, porque ele também é um pouco diferente na estrutura. Ele fala assim, ó, o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação para que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas de nível de dificuldade em fácil, médio e difícil. Escreveu uma pergunta em um cartão para colocar
em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis de uma urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar na urna é de... Ó, o que a gente sabe? Eu tenho um total de 20 questões. E ele falou que a probabilidade, que eu vou chamar de PF, porque é a probabilidade de pegar uma questão fácil, no início é de 25%. E ele quer saber quantas questões fáceis a gente vai adicionar para que a probabilidade PF', que é depois de adicionar essas questões, chegue a 75%. Então vamos lá. A gente tem informações sobre a probabilidade. Então vamos primeiro. Probabilidade PF vão ser o número de questões fáceis. Então eu vou colocar N fácil, dividido pelo total, que a gente já sabe que é 20. Então, a gente sabe que vai ser 25% é 0,25 NF sobre 20. Multiplicou em cruz isso daqui, você sabe que o NF vai valer 4. Então, é isso que a gente tem de informação. NF vai valer 4. Então, na verdade, a gente tem 4 questões do nível fácil. 2. Agora, o que ele quer chegar? Ele quer chegar a 75%. Então, a probabilidade de você ter questões de nível fácil vai ser 4 mais aqueles vai adicionar, dividido pelo total. O total é quanto? 20 mais x. Porque a quantidade de questões fáceis que ele adicionou entra no total também. E isso daqui tem que dar 75%. Uma coisa importante é não esquecer de adicionar o que você adicionou no favorável no total. Isso é muito importante. Porque senão vai dar errado, tá? Vai dar tudo errado. Então, multiplicando em cruz aqui vai dar 12 mais 0,75x é igual a 4 mais x. Isso aqui vai dar 0,25x igual a 8. X é igual a 32. Será que eu errei alguma coisa? 0,75 vezes 20 não é 12? Tinha que ter uma cara de 12. 0,75 vezes 20 é 15. É 15. Então aqui é 11. E aí aqui é 44, então. Porque aqui tá errado, né? Aqui é 5. Loucura. Aqui é 5. Então, aqui é 5. Aqui é 5. Aqui é 5. E aqui é 10. 5, 5, 5, 10. E aqui é o vulgo 40. Beleza.
Alternativa D. Vocês entenderam esse esquema de probabilidade do favorável, do probabilidade que você tem que colocar o N e fazer a continha? Não muda muito, não, tá? Vocês entenderam isso? Não, tudo bem, mas essas 40 foi que ele adicionou. 40, porque assim, ó, o... Não, não, não. Não, não, não era. Porque, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó, 5 mais x. Esse x já é o valor que eu tô adicionando. Eu não coloquei só x aqui em cima, entendeu? Porque se eu tivesse chamado tudo de x aqui em cima, aí realmente eu tirava esse 5 aqui. Mas como eu fiz 5 mais x, o x que eu encontrei já é o valor adicionado já. Eu não preciso tirar mais ninguém. Entendeu? Esse que é o esquema. E aí, o que vocês acharam desse exercício? Fácil ou difícil? Fazível. Então vamos lá. Exercício 3. É mais um exercício que toca no calcanhar de Aquiles de vocês. Ó, o primeiro exercício é da categoria de pelo menos. Isso é é importante quando você vai fazer o exercício de análise combinatória de probabilidade, é você saber os tipos de exercício de probabilidade que tem. Ou é o exercício do E, ou é o exercício do pelo menos, ou é exercício condicional, ou é o exercício de probabilidade simples, que aí é favorável pelo total, tá? Ou ele é um exercício de ou. Só tem esses 5 casos. Nunca vai fugir desses 5 casos. Eu vou fazer todos os 5 casos. Então, ó, você já sabe. Se for um exercício de pelo menos, você sempre vai fazer um menos a negação. Ele falou assim: pelo menos uma placa. Então, o que você faz? Calcula a probabilidade de não ver nenhuma. Tá? Então, assim, essa é a característica do exercício de pelo menos. O exercício anterior é um exercício de probabilidade simples, que ele simplesmente alterou a probabilidade, mas ele é favorável pelo total. Ponto. O exercício 3 é um exercício de E, basicamente. Tá? Então vamos tentar entender ele. Ele fala assim, ó, um designer de jogos planeja um jogo que faz com que o tabuleiro de dimensões n por n, com n maior do que 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna é chamada de zona de combate dessa peça. Tá? Na figura está ilustrado a zona de combate de uma peça colocada em uma casa no tabuleiro de dimensões 8 por 8. Tá bom. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo as regras do jogo, e, e esta ficar na zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Legal. Então vamos lá. O que a gente sabe? Ele quer colocar. Ele colocou a primeira peça aqui, que está aqui. Essa é a primeira peça. E ele vai colocar uma segunda peça. Se a segunda peça entrar ou nessa linha ou nessa coluna, onde já se encontra a primeira peça, isso aí é a zona de combate. E ele quer que essa zona de combate seja menor do que 1/5. Bem, probabilidade é o favorável pelo total. O que a gente sabe? Quantas casas eu tenho para colocar a minha segunda peça ao todo?
Falei que era um exercício de E, mas acho que eu confundi. Não vai ser esse aqui, não. E aí, quantas casas eu tenho para colocar minha segunda peça ao todo? Pode pensar no tabuleiro 8x8 mesmo. Vamos começar pelo 8x8. 63. Por quê? 8 ao quadrado menos 1. Por que você fez 8 ao quadrado? Ó, porque ele falou que o tabuleiro é 8 por 8. Agora, quantas casas favoráveis a gente tem para colocar a peça? Lembrando que a área de combate é só o que está na linha e o que está na coluna. 14. Ó, eu sempre vou te dar essa dica. Sempre quando você precisa extrapolar para N de novo, sempre coloca as formas de uma através de multiplicação, soma ou subtração de números, tá? Porque depois fica mais fácil você extrapolar para N. Por exemplo, aqui, eu tenho 7 possibilidades numa linha e 7 possibilidades numa coluna. Ah, isso sempre em função do número que você tem, o 8. Ó, para ter 7 possibilidades numa linha, o que a gente faz? Não vai ser 8 menos 1? Só que na coluna acontece, na linha e na coluna acontece a mesma coisa. Então é 8 menos 1 vezes 2. É assim que a gente chegou no 14. Ou 8 menos 1 menos 8, 8 menos 1 mais 8 menos 1, que dá 2 vezes 8 menos 1. Ok? Tá claro isso? Por que 14? Então quer dizer que se o tabuleiro tivesse N linhas e N colunas, isso aqui ia ficar 2 vezes N menos 1 dividido por N ao quadrado menos 1. E esse número precisa ser menor do que 1 quinto. Ok? O que você não entendeu, Evelyn? Fala aí. Esse aqui, ó. Isso aqui. Ó, o que ele me falou? Que probabilidade, primeiro, que probabilidade é essa que a gente está calculando? Essa é a probabilidade de colocar a segunda peça e a segunda peça está na zona de combate. Para a segunda peça estar na zona de combate, ou ela vai estar nessa linha, ou ela vai estar nessa coluna. Ok? Beleza. Só que o que vai acontecer? Eu já tenho uma peça aqui que está aqui no meio. Então quer dizer que a linha eu tenho 8 casas menos uma para colocar a segunda peça. E na coluna eu também tenho 8 casas menos uma. Então como que eu expresso isso? 2 vezes 8 menos 1. Beleza? Então, show de bola. Aqui dá para fazer de um jeito malandrinho, mas tem que tomar cuidado. Eu vou fazer do jeito malandrinho, mas cuidado. N mais 1 vezes N menos 1. Ó, isso daqui é o produto da soma pela diferença. Por que eu fiz isso? Para me livrar da equação do segundo grau. Aí eu multipliquei em cruz. N mais 1 tem que ser maior do que 10. N tem que ser maior do que 9. Então eu fiz isso para me livrar da equação do segundo grau. Tem que tomar cuidado, hein? Maior do que 9, então só pode ser 10. Isso nos dá a alternativa D de dinastia. Beleza? Pode ser. E aí?
Vocês estão se sentindo os deuses da probabilidade? A Marília falou que dá para gabaritar o Enem de probabilidade, hein? Aliás, me colocou um monte de kkkkkk. E dá assim. Depende, Sara. Depende. Assim, ó, não é fácil, tá? Não é fácil. As pessoas não vão acertar muito essa. Por exemplo, ó, dessa lista aqui que eu trouxe para vocês, o exercício que tem maior quantidade de acerto aqui tem 27%, que é o 10. Então, assim, não se acerta muito esses exercícios, né? Então, por exemplo, ó, o 1 teve 15% de acerto. 15% dos alunos fizeram 1. E eu acho eu não acho 1 tão difícil. Eu acho que 1 é até mais fácil que, por exemplo, o 3. Né? O 2 teve 21% de acerto. O 3 teve 17%. Mas não é fácil, não. Agora sim, eu vou fazer um exercício de erro com vocês. O 2 não. O 3 não é um exercício de erro, existe probabilidade favorável pelo total. Ó, todo ano tem 3, tá? Existe probabilidade. Geralmente é um fácil, um médio, um difícil, tá? Seria bom vocês acertarem pelo menos o fácil. E acertando tudo, claro, que eu tô considerando que você tá deitando e enrolando em proporção, né? Razão em proporção, porque razão em proporção despenca. E eu tô considerando que você tá deitando e enrolando. Sim, eu concordo com você, Evelyn. Se você já fez um parecido, fica fácil. Quando você nunca fez, fica muito difícil você pensar do jeito que eu mostrei para vocês pensarem, né? Eu acho que é assim que funciona. O primeiro também. O primeiro não é difícil, se você já viu fazer. Entendeu? Eu acho que o primeiro é até mais fácil do que os outros, né? Então, mas a primeira vez que você vê assim na vida, assim, é foda. Ó, exercício 4. Então, vamos lá. E aqui, exercício 4. O exercício 4 fala assim, ó. Numa avenida existe 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora. E fizeram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente e a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3. A probabilidade de acusar vermelho é 1/3. Uma pessoa percorre a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada uma desses semáforos. Qual é a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Ó, aqui não tem a palavra pelo menos, não tem nada. Só que são 10 eventos, porque tem 10 semáforos. E a gente sabe que eu tenho a probabilidade do vermelho, que é 1/3. E eu tenho a probabilidade do verde, que é 2/3. Ó, são 10 semáforos. Então, tem que dar verde, vermelho, vermelho. O verde é uma vez? Isso. Tem que dar verde uma vez. E vermelho 9 vezes. Essa é a probabilidade. Probabilidade do E. Se é E, é multiplicação. Porque tem que ser um verde e um vermelho
e outro vermelho, 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 até dar 9. Então é multiplicação. A probabilidade de dar um verde é 2/3. E a probabilidade de dar um vermelho é 1/3. E eu vou colocar 1/3 9 vezes. Então apareceu 1/3 9 vezes. Então, ó, se é 1/3 9 vezes, a gente já sabe que isso daqui vai ser 2/3 vezes 1/3 elevado a 9. Quem já for mais experiente quiser colocar direto, pode pôr direto. Se é 1/3 9 vezes, é 1/3 elevado a 9. Se fosse 5/3 10 vezes, ia ser 5/3 elevado a 10. Se fosse x 11 vezes, seria x elevado a 11. Tá muito claro isso? O que você não pode esquecer no exercício de E? Depois que você montou aqui, você não pode esquecer de permutar essa configuração. Porque, assim, eu fiz uma configuração qualquer. Não necessariamente o verde está no primeiro. Mas muita atenção para isso. Se ele fixasse uma posição para o verde, aí você não precisa permutar. Como não fixou uma posição para o verde pode ser em qualquer um dos 10 semáforos. Então, eu vejo quantas letras eu tenho. 10. Então, isso daqui é 10 fatorial. Tem repetição? Tem. O vermelho apareceu 9 vezes. Então, eu vou dividir por 9 fatorial. 10 fatorial dividido por 9 fatorial, isso aqui dá um 10. Tá claríssimo isso. Ó, esse é o tipo de exercício que eu quero que vocês não errem de jeito nenhum, hein? Pode falar, Eva. Multiplicação. O negócio é assim, ó. Se é multiplicação e ele não fixou uma ordem, você tem que fazer permutação. Não quer dizer, probabilidade do E, você lembra? Permutação. Ele fixou uma ordem? Não. Se ele não fixou uma ordem. Tá? Tá claríssimo? Então, beleza. Aí a gente tem que chegar na resposta, né? Então, ó, isso daqui é 10 vezes 2. 1 elevado a 9 é 1. Aqui embaixo, ó, 3. 3 elevado a 9 é 3. Mesma base. Então, aqui em cima ficou 10 vezes 2. Embaixo, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 9. Tem a base, somos expoentes. 3 elevado a 10. Isso nos dá a alternativa A. Essa que é A, né? A de amor à matemática. Como é lindo fazer o Enem. Sim ou não? Não, esse é melhor. É porque, assim, esse daqui vocês estão mais treinados, porque cai mais esse tipo de exemplo nos vestibulares, entendeu? Os primeiros que eu fiz são exercícios que o Enem elaborou. Você não vai achar tantos exercícios parecidos quanto aqueles dois, aqueles 3 iniciais. Então, tem que colocar, tem que tomar cuidado. O exercício 5 também é uma estrutura mais conhecida, então é uma estrutura que vocês dominam um pouco mais. O exercício 5 fala assim, ó, o morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuvas numa região. Qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dado a estimativa de chuva? Ó, então presta atenção. Isso daqui é um exercício de condicional.
ele condicionou. Então, ó, vamos lá, vamos relembrar. Pode cair um exercício de probabilidade tradicional, que é o favorável pelo total. Pode cair um exercício de E, que é o que a gente fez anteriormente. Pode cair um exercício de OU, que a gente não fez, vai ser o próximo. Pode cair um exercício de condicional, e a gente tem dois tipos de condicional. Esse e um outro que a gente vai fazer, tá? Tem o que ele condiciona a probabilidade e tem o que ele condiciona o total, tá? Tem esses dois tipos de exercício. Esse daqui ele está condicionando a probabilidade, porque a probabilidade dele atrasar está condicionado a chuva ou não chuva. Então tá. O que mais que eu falei? Exercício de eu. Ah, de pelo menos, muito importante. Quantos deu? Deu 5? Agora não perdi. Ou probabilidade normal, probabilidade condicional e pelo menos. Ah, não, eu conto como uma só. Mas vai dar 6 porque eu esqueci de mencionar uma, do dado. Lançamento de 2 dados. Então, ó, são esses 6 casos. Então, é isso daí que você precisa saber, tá? São esses casos que você precisa saber. Nunca vai pedir alguma coisa fora dentro desses casos. E ó, tudo fica mais fácil na sua vida se você identificar qual caso é, tá? Então assim, é muito importante você identificar qual caso, porque identificando o caso, o exercício às vezes que você nunca viu tem uma chance maior de você conseguir entender como que ele funciona, tá? Então olha, esse exercício é um exercício de probabilidade condicional. Bem, ele quer saber qual que é a probabilidade do morador se atrasar para o serviço para o qual foi dada a estimativa de chuva. Ó, essa probabilidade vai ser assim, ó. Ele, ele tem duas opções, não tem? Pode acontecer duas coisas, ou chove ou não chove. Então, ó, pode acontecer a probabilidade dele atrasar com chuva ou a probabilidade dele atrasar sem chuva. O barra é negação, tá? Então, se C é chuva, C com barra é não chove. Bem, e essa barrinha aqui do lado significa que o atraso está condicionado à chuva. Então, fica assim, ó. A probabilidade de atrasar e chover. Ou a probabilidade de atrasar e não chover. Beleza? Tá claro isso? A probabilidade de atrasar quando chove é de 50%. Então, ó, 0,5. E a probabilidade de chuva é quanto? 30%. A probabilidade dele atrasar quando não chove é de 25%. E a probabilidade de não chover é 75%. Não, é 70%, né? Então, agora é só fazer essa continha aqui. Vai ser 0,5 vezes 0,3, que vai dar 0,15. E 0,25 vezes 0,7. Isso daqui vai dar 0,175. Agora é só somar as duas. Deu 5, deu 12, vai 1, deu 2. 0,225. Acho que eu li alguma coisa errada, né? No morador de uma região metropolitana, tem 50% de atrasar o trabalho quando chove. Caso não chova, sua probabilidade de 25. Num determinado dia, o serviço meteorológico estima 30%. Não, acho que eu fiz uma multiplicação errada. É 0,25 vezes. Não, tá certo. Aqui é um 3, né? Porque subiu 1. Porra. Alternativa
C. Por que faz a de não chover se não... Só que... É coisa que chova, não entendo. Não, é porque assim, ó, ele quer... Porque assim, ó, a probabilidade dele, ele quer calcular a probabilidade de atrasar. Mas a probabilidade de atrasar está condicionada a chover ou não chover. Então eu preciso fazer as duas. Entendeu? Porque é sempre assim, né? Atrasou. Ele atrasa. Ele tem uma probabilidade de atrasar com chuva e tem uma outra probabilidade para atrasar sem chuva. Então eu sempre calculo as duas. Uma de cada. Fechou? Então, esse foi o exercício número 5. E aí, vocês acham que esse daí é mais possível? Voltei. Espero que não tenha quebrado o mouse. Então, fechou. Então, vamos lá. Esse daqui é o exercício 6. Ó, o exercício 6 é um problema que envolve eu ou, tá? De uma forma criativa. Então tem que tomar muito cuidado. Eu nem gosto de ser criativo com exercício de probabilidade, tá? Então, todo cuidado é pouco. Mas tenho certeza, alguma dessas coisas aqui vai aparecer na prova. Então vamos seguir. Esse é o 6, né? Ele fala assim, ó, um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 6, 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4, 5. O esquema ilustrado ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada das 5 áreas com brinquedos disponíveis, dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar na área 4. É um modo loucura. Supondo que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentam iguais probabilidades de escolha. Então, essa é uma parte importante do texto, hein? Os caminhos têm igual probabilidade de escolha, então eles vão se dividir igualmente. Então, isso quer dizer que se tiver 2 caminhos, a probabilidade de você escolher cada caminho é meio. Se tiver 3 caminhos, a probabilidade de você escolher cada caminho é 1/3. Bem, iguais probabilidades de escolhas que o caminho foi feito escolhido ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nas condições, a probabilidade dele chegar na área 4 sem passar por outra área e sem retornar é igual a... Então, ó, o que eu quero? Eu quero calcular a probabilidade dele chegar na área 4, só a partir da entrada. Se ele errou, ele fica nessa área, mas a probabilidade, ele passa por essa área. Mas assim, ele quer saber a probabilidade dele chegar na área 4 sem errar. Ó, então vamos lá. Então, ó, vai ficar assim, ó. A probabilidade vai ser: ele está aqui na entrada. Ele pode escolher ou esse caminho ou esse caminho. Qual que é a probabilidade dele escolher um caminho aí?
Vou colocar o caminho A, o caminho B. Quanto que vale a probabilidade? Ele pode escolher qualquer um desses dois caminhos? E aí? E aí? Pode. Ele pode ir tanto para o A quanto para o B. Tá? Ele pode ir para qualquer um caminho. Por quê, ó? Todos vão levar ele para a área 4. Então, ó. Não, é porque os dois caminhos ele chega na área 4. Então ele pode escolher qualquer um. Então, ó, eu vou começar pelo A primeiro. Ó, ele escolheu o caminho A. No caminho A, por exemplo, ele chega nessa bifurcação, que ele tem duas possibilidades. Aqui ele pode escolher qualquer caminho, porque ou ele vira para a direita ou ele segue reto. E aí? Aqui não. Ele tem que ir reto. A probabilidade dele ir reto é meio, ok? A probabilidade dele ir reto é meio. Por quê? Porque ele tem dois caminhos. E como eles têm igual probabilidade, a probabilidade dele acertar é meio. Depois ele chega aqui, que ele pode virar para a esquerda ou ir reto. De novo, se ele for para a esquerda, deu tudo errado, porque ele chegou na área 3 e ele quer chegar na área 4. Então ele tem que ir reto de novo. A probabilidade dele ir reto e dar certo é meio. Chegou na área 4 e ficou feliz. Só que ele também pode chegar na área 4 pelo caminho B. Então, ó, ou se ele escolheu o caminho B, ele também vai ter essa probabilidade. Por exemplo, ele chegou aqui nessa bifurcação, ele pode ir para a direita ou seguir reto. Ele tem que seguir reto, porque se ele for para a direita, ele vai passar pela área 3, deu errado. A probabilidade dele seguir reto e dar certo é meio de novo, porque só tem dois caminhos para escolher. Depois ele chegou nessa outra bifurcação, que ele pode ir para a esquerda, ele pode seguir reto, ou ele pode ir para a direita. E o único que dá certo é seguir para a direita, e ele tem três escolhas. Então a probabilidade dele seguir reto é 1/3. E aqui é 1 vezes. Por quê? Ele tem que seguir reto e virar para a direita. Pronto, chegou na área 4. Agora é só calcular a probabilidade. É 1/4 mais 1/6. MMC aqui vai ser 12. 3 com 2, 5/12. Alternativa E. E aí, o que vocês acharam? Isso aqui é mais criativão, né? Vocês estão quietos porque vocês estão tristes ou o que está acontecendo? Não é muito difícil, ele é dificinho. Lavando a louça. Quê? Ai, é... Ela tá escutando a aula, lavando a louça. É isso aí. Esses são os desafios do estudante do século XXI, né? Não pode. Então, ó, eu espero que tá dando tudo certo para vocês aí.
Fazer aquela correção mágica lá é importante, hein? Ó, agora eu vou fazer o 8, que é um exercício legal. Geralmente, esses exercícios aparecem bastante na prova do Enem. Eles são um pouquinho demorados, tá? Então, assim, toma cuidado para não perder muito tempo nesse exercício, saber fazer uma escolha muito bem feita, tá? Então, ó, o exercício 8 fala assim, ó. Uma competição esportiva envolve 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um atleta havia utilizado substâncias proibidas. Os organizadores, então, decidiram fazer o exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Modo 1. Sorteia-se 3 atletas entre todos os participantes. Modo 2, modo 3, e ele quer comparar essas probabilidades. Então vamos lá, ó. No modo 1, ele quer saber a probabilidade, ó. Porque que ele falou? Tem 20 equipes e 10 atletas em cada. Então são 200 atletas, né? Nessa competição esportiva. Dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Ele quer saber a probabilidade de você pegar o cara que tá com doping, né? Ele fala lá, considerando que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados, de modo que P1, P2 e P3 sejam as probabilidades do atleta que utilizou a substância proibida, seja um dos escolhidos para o exame, no caso do sorteio ter sido feito pelo modo 1, 2 e 3. Pelo modo 1, ó, ele vai sortear 3 atletas de todos os participantes. Então, esse é o primeiro modo. A gente tem quantos participantes? A gente tem 200 participantes, certo? Então, nesse primeiro modo, você vai ter uma probabilidade simples, uma probabilidade que é multiplicativa. O que ele vai fazer? Ele não vai escolher. Ixi, o que aconteceu aqui? Então, ó, probabilidade vai ser o favorável dividido pelo total. Então, ó, como que funciona o modo 1? No modo 1, ele vai simplesmente fazer um sorteio com todos os atletas. Como que é? Sorteia-se 3 atletas entre todos os participantes. Então ele vai pegar 3 atletas de todos os participantes. Só que a gente sabe? De todos esses participantes, eu sei que tem um que vai testar positivo. É um que vai ser sorteado no DOP. Então, ó, ele quer a probabilidade dele ser pego ou não? Esqueci. Considerando que todos os atletas têm igual probabilidade, no sorteio, seja uma probabilidade o atleta que utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos para o exame, no caso do sorteio ser feito. Tá. Ele quer a probabilidade de um dos atletas. Bem, o que vai acontecer? Eu tenho quantos atletas? Quantos atletas eu tenho? 3. De 3 eu tenho quantos? 200. De um total de 200. Eu tenho 3 casos favoráveis de um total de 200. Essa é a probabilidade de eu ter o atleta pego. Porque eu vou sortear 3 de todos. Então, eu tenho 3 de 200 de conseguir pegar esse cara, né, nesse esquema aí, nessa probabilidade. O modo 2, sortear primeiro uma das equipes e dessa sortear 3 atletas. Ó, então no modo 2 mudou. Por quê?
eu vou sortear uma equipe. Então, eu tenho que ver o número de equipes. Então, ó, modo 2, probabilidade 2. Eu vou sortear uma das 20 equipes. E, dentro dessas equipes, eu vou escolher 3 atletas. Então, vão ser 3 de 10. Então, 3 sobre 200. Então, dentro dessas equipes, eu vou escolher 3 atletas de 200. Modo 3. Modo 3 para você. Sortear primeiro 3 equipes. Então, sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Tá? Então, quer dizer que agora eu estou escolhendo, no modo 3, eu estou escolhendo 3 equipes de todas. E aí depois eu vou pegar o atleta de todas. Eu vou pegar um atleta de cada equipe, né? Eu vou sortear um atleta de cada equipe. Então, ó, são 20 equipes. Dessas 20 equipes, eu vou escolher 3. Porque eu vou sortear 3. Então, 3 de 20. Né? Eu vou pegar 3 de 20. E um atleta de cada equipe. Uma equipe tem 10, então é um atleta de um total de 10. Então, também dá 3 sobre 200. Todas as probabilidades são iguais. Isso daqui vai nos levar à alternativa E. Entenderam isso? Né? Então, primeiro caso, eu vou sortear 3 atletas de todo mundo. Então, é 3 sobre 200. Eu tenho 3 atletas de 200 possibilidades. Né? No segundo caso, eu estou sorteando uma equipe entre todas. Então, é a probabilidade de eu pegar a equipe que tem um cara contaminado é 1 sobre 20. Porque assim, ó, isso aqui é a probabilidade de um único atleta estar contaminado, né? Então, eu vou pegar 3 de 200. Então, essa é a probabilidade de eu acertar no exame antidoping quando um está contaminado. Ó, e assim, se fosse malaco, não tinha como, não tinha como dar errado. Não tem como ser diferente, né? A probabilidade para você calcular uma determinada coisa tem que ser igual, né? Em todas as circunstâncias. Não, não importa como que você vai representar, ela tem que apresentar a mesma forma. Tá? Então, ó, vou fazer o 10 agora. O 10 é o último exercício diferente, assim, que tem. Bem, eu fiz todos os tipos. Numa escola com 1.200 alunos, foram realizadas uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer uma desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade desse aluno falar espanhol? Ó, é condicional. Por quê? Ele falou assim, ó, escolhendo-se um aluno dessa escola e sabendo que ele não fala inglês, ele condicionou o total. Nessa frase final, ele condiciona o total. Não são todos os alunos possíveis, porque ele falou assim, opa, escolhi um, mas eu tirei todos aqueles que não falam inglês. Ele quer saber qual que é a probabilidade do aluno que fala espanhol. Então, é uma probabilidade condicional. Só que do jeito que ele estruturou as informações, isso daqui é uma informação através de conjuntos.
Porque ele falou que tem 1.200 alunos nessa escola e na hora que você vê, são 600 falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam nenhum idioma, passou de 1.200. Então quer dizer que isso daqui é aqueles exercícios de conjunto. Quem fala inglês e quem fala espanhol. A gente não sabe quantos falam inglês e espanhol. A gente sabe que 300 não fala nenhum dos dois. E a gente sabe que 600 falam inglês. Então quer dizer que 600 falam inglês, 600 menos X falam somente inglês. E se 500 falam espanhol, 500 menos X falam espanhol. E a gente sabe o total. Então a gente sabe que 600 menos X mais 600 mais 500 menos X mais 300, isso dá 1.200. Então o X corta com o X aqui. Então a gente vai descobrir que o X vai ser 200. Então quer dizer que tem 200 alunos que não falam inglês, que falam inglês e espanhol. Então que tem 400 que só falam inglês e 300 que só falam espanhol. Peraí que eu não entendi. Tá? Então 200 falam... O que ele quer saber? A probabilidade do aluno falar espanhol, quer dizer, espanhol, quando os alunos falam espanhol? 300. De um total que é todos os alunos, menos os que não falam inglês. Quantos não falam inglês? Tem uma coisa errada aqui, né? Acho que eu alguma conta. Tá certo. Aonde que é? 800, não é? Ah, não. Tá aparecendo. Meu X de 200. Ah, não, tá. Eu que confundi o negócio. Tá. Confundi na minha cabeça aqui. Ó. Então, o total são os alunos que não falam inglês. Quem não fala inglês? Que fala somente inglês. Tá fora. Então, ó, o 400 e o 200 tá fora. Então, só são esses dois casos aqui, ó. Então, eu tenho um total de 600 alunos. Então, é meio. Beleza? Vocês entenderam? É um exercício de conjunto, só que em probabilidade, tá? O Enem cobrou ano passado, por exemplo, um exercício de mediana com probabilidade, tá? Ele cobrou um exercício de mediana com probabilidade. Não foi fácil, tá? Porque o exercício de mediana, você entender esse contexto não é fácil. Então, assim, ó, sempre vai ter um exercício de probabilidade com o assunto que ele gosta, né? Por exemplo, ele achou mediana. Se vocês derem sorte, não vai cair um desse, tá? Então, assim, ó, sempre tem um de probabilidade que é mais cascudo, tá? E sempre tem um de probabilidade que é fácil. Foca no fácil. O fácil, o médio, pelo menos, vai dar bom. E tem uns que são bem difíceis, assim, né? E a prova é bem criativa. Sempre acham uma forma de trazer um exercício de probabilidade de uma maneira mais criativa. Para você tentar para você tentar conseguir fazer um exercício desses mais criativos, você tem que pensar nas regras. Só tem 6 regras, você tem que encaixar 6 formas de probabilidade, você tem que encaixar o exercício numa dessas formas, tá? Não tem erro.
E o último caso, só para lembrar, para a gente ver todos os casos possíveis, é o exercício 12. Ó, eu garanto para vocês, não vai ter nenhum exercício diferente do que está aqui. Se você vai conseguir identificar qual o caso, isso é outro detalhe, tá? Isso aí é treino. Então, toma cuidado. Os exercícios 12 falam assim, ó. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, dos quais, em cada uma das 6 faces, há um número de 1 a 6. Para cada um deles, jogará 2 dados simultaneamente. José acredita que após jogar seus dados, os números das faces voltados para cima que lhe darão uma soma igual a 7. Paulo acredita em 4 e Antônio acredita em 8. E ele quer saber qual que tem a maior probabilidade de acertar a resposta. Ó, lançou o lançamento de 2 dados, não tenham dúvida, monta a tabela, ela não demora, ela é rapidinha, e você não precisa pensar. Quanto menos você pensa numa prova de vestibular, melhor é, hein? Pensar é fazer o exercício em casa e tal, aí você pensa. Depois você tem que estar mais automático. Ó, monta a tabela, ó. Ele quer a soma. Se ele pediu para a tabela ser a soma, você soma os números. Se ele tivesse pedido que o resultado fosse a multiplicação, você ia multiplicar os números da tabela. Se ele tivesse pedido que os resultados da tabela fosse a média, você ia fazer a média dos números, tá? Então toma cuidado, que ele pode fazer esse tipo de alteração. Pedir uma média, por exemplo. Aí você vai montar a tabela fazendo uma média. Nesse caso, simplesmente é uma soma. Então vai dar 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 9 a 10. E é 6, e é 7, e é 8. É 9, e é 10, e é 11. É 7, e é 8, e é 9, e é 10. É 11, e é 12. Montou a tabela, certo? Então, fechou. Montou a tabela. Agora você vem. Qual que tem mais probabilidade? Vem, quem tem a probabilidade, maior probabilidade é quem está nessa diagonal maior. Ó. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 possibilidades. Quem escolheu 8 tem 5 possibilidades. Quem escolheu 4, coitado, tem 3 possibilidades. Tá? Então, agora é só achar a alternativa correta. Antônio, já que sua soma é maior que todas as escolhidas. José e Antônio, já que há 6 possibilidades. José e Antônio, já que há 3 possibilidades. José, porque há 6 possibilidades para sua soma. E Paulo, 3 possibilidades. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. Beleza? Torçam para cair lançamento de dado, hein? Lançamento de dado é facinho. Fechou? Então, ó, não tenham dúvida. Probabilidade vai cair um desses, tá? Vai ter. Amanhã eu vou fazer um plantãozinho presencial para vocês. Beleza? Eu acho que é às 16 horas, né? Amanhã às 16 horas o plantão. Fechou? 1, 2, 3. Raça, amor e paixão. Aí eu já não sei. Você me pegou. Ah, é quarta. Então, ó, raça, amor e paixão. Adeus.